Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, eu me chamo Danilo Mendonça, sou historiador formado pela Unicamp e esse ano eu ingressei no programa de pós-graduação do Instituto de Estudos da Linguagem, no programa de Teoria e História Literária, e sou orientado da professora Lúcia Granja, a quem eu aproveito para agradecer pela orientação, e aproveito também para agradecer ao Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, História, Cultura e Interdisciplinaridade, pelo aceite dessa comunicação. O que eu quero apresentar nessa comunicação é parte do meu projeto e parte das minhas inquietações que eu venho pensando sobre o meu projeto, sobre a minha pesquisa. Então eu queria aproveitar esse espaço num ciclo tão rico para a gente poder pensar, abrir horizontes e criar diálogos e pontes, né? O meu projeto chama-se O Conhecimento como Poder Geopolítico, uma biblioteca americana no Rio de Janeiro, com recorte de 1966 até 2022. Bom, eu acho que para a gente começar a nossa conversa, seria legal começar falando do que é a Biblioteca do Congresso. Ela foi fundada em 1800, em Washington, como uma base de apoio ao fomento do Congresso dos Estados Unidos. Ela nasce, né, um pouco depois da formação dos Estados Unidos como nação soberana, né, da independência dos Estados Unidos, e ela nasce como um arcabouço intelectual dos deputados da época poderem votar, deliberar leis e etc. Então, ela nasce com a ideia de, para um deputado poder votar uma lei, ele tem que ter alguma noção sobre o assunto, tem que ter princípios e noções básicas sobre qualquer assunto que é debatido no parlamento. Então, como o parlamento se debruça sobre assuntos mais variados possíveis, a biblioteca tinha que acompanhar essa complexidade. Então, ela foi fundada assim, com livros sobre botânica, economia, ciência política, trânsito, engenharia, porque a ideia era realmente ser um arcabouço teórico, né, para os congressistas. Com a complexificação dos Estados Unidos, né, ela ainda mantém a sua função de ser uma, uma parte do Congresso, de servir o Congresso, né, no debate público. Mas ela passou também a ser um lugar de estudo para pesquisadores e um lugar estratégico para o funcionamento das universidades. Então, se eu sou pesquisador dos Estados Unidos, eu preciso de um livro que não tenha na mesma universidade, eu solicito para a Biblioteca do Congresso e eles mandam para a universidade, faço a consulta e devolvo. Então, ela se tornou a maior instituição de guarda de conhecimento do mundo e serve não só para os debates parlamentares, mas também serve para a consulta de pesquisadores do mundo inteiro, né, e principalmente os pesquisadores americanos. O que eu estudo são os Overseas Offices, que foram fundados em 1962 pelo presidente John Kennedy, do Partido Democrata, que tinha como objetivo, né, expandir a Biblioteca do Congresso para além dos Estados Unidos, para começar a adquirir materiais impressos, como livros, dissertações, revistas, jornais, do mundo inteiro para os Estados Unidos. Então, no contexto que a gente tem que lembrar, que é um contexto tenso de Guerra Fria, então, Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o comunismo. Então, para você conhecer como estava o termômetro político do mundo, o que estava sendo produzido pelo mundo, a Biblioteca do Congresso é estratégica para você conseguir não só ter uma noção política, mas você tinha uma noção econômica, uma noção industrial, uma noção sobre índices como analfabetismo, emprego, né, inovação dos outros países.
Então, para você construir toda uma linha fina de diplomacia, uma linha fina de academia, de cultura, de conhecimento, esses, esse tipo de estabelecimento, como os universidades officers, eram extremamente essenciais, porque eles conseguiam adquirir na fonte materiais assim, de altíssimo nível, entendeu? De assuntos muito específicos, né? Como, por exemplo, posso citar aqui no Brasil, a revista do Globo Rural era enviada para os Estados Unidos. Anuários do BNDES eram enviados. Então, para você conseguir fazer toda essa leitura fina diplomática, era necessário você dispor de uma grande rede global, né, de, de bibliotecários, de historiadores, que pegavam esses materiais, adquiriam, né, legalmente e mandavam para os Estados Unidos. E a partir dos Estados Unidos, os pesquisadores deles, pesquisadores, diplomatas, políticos, conseguiam se debruçar sobre os estudos e apresentar, né, o que estava acontecendo pelo mundo com uma leitura muito fina. Então, no ápice chegaram a funcionar 18 escritórios. Atualmente restam 7, e inclusive o Brasil. Bom, para entender agora realmente, né, o que eu acabo pesquisando, a gente veio para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve a fundação da, da, do Overseas Office, né, que é esse apêndice da Biblioteca do Congresso, em 66. 4 anos após a fundação do, dos Overseas Office pelo mundo e apenas 2 anos depois do golpe militar. Então ele foi fundado no Consulado Geral dos Estados Unidos da América, na Avenida Presidente Washington, na cidade do Rio de Janeiro. O escritório não ficou responsável pela aquisição de impressos só do Brasil, ficou responsável também pela do Uruguai, da Guiana e da Guiana Francesa. O que, eu, o que me inquieta e o que eu quero pesquisar nesse texto é comparar o Rio de Janeiro com outros overseas offices a fim de compreender a continuidade e especificidades do modelo. Então, por que que ainda está continuando a funcionar esse escritório até hoje, né, já que a Guerra Fria acaba em 89. E, entendeu? O que o Brasil entrega de específico para os Estados Unidos, o que o Brasil acaba ajudando no debate público americano, de como isso se dá, quais são esses ganhos, esse ganho intelectual que os Estados Unidos têm e o Brasil talvez tenha ou não, são esse tipo de inquietações. Mapear a estrutura administrativa, as funções e os fluxos documentais do escritório. Então, o que foi mandado, o que é mandado e como isso é organizado dentro da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Então, é um projeto para entender realmente como que se dá essa dinâmica e como que isso tem tido recepção dos Estados Unidos na Biblioteca do Congresso. Bom, eu acho que esse trabalho ele traz contribuições para a história, para a cultura e para a interdisciplinaridade, porque ela trata de como os livros e conhecimento têm uma projeção internacional muito clara e de como esse fomento não só demonstra a importância da circulação acadêmica, da circulação econômica e da circulação de ideias, e de como há uma tutela do mundo mais desenvolvido do ponto de vista econômico sobre os países, né, que foram colonizados e etc. Então, de quem tem uma questão de guarda maior, de quem tem mais acesso ao conhecimento, enfim. Metodologia. Para eu conseguir juntar os documentos que eu quero, eu tenho consultado fontes primárias como anuários, documentos, e tenho tentado fazer entrevista com funcionários e ex-funcionários, que ainda não está na fase que eu estou, mas estou então lidando com anuários e documentos, e uma abordagem qualitativa interdisciplinar. Então, analisando esses anuários, entendeu? E buscando entender o que foi mais levado para os Estados Unidos e o que tem sido, né, consultado até hoje, o que foi mais consultado, quais são os nossos livros com mais citações, a partir disso, né, mais citações em papers que foram levados para lá, enfim, ver como isso tem circulado. Eu, como resultado, espero preencher lacunas, contribuir para debates sobre diplomacia cultural e circulação do conhecimento,
e possível aplicações de políticas públicas e culturais de preservação documental. Porque a gente tem que voltar a ter a dimensão de como a informação é importante, de como é necessário ah, esse entendimento dos países desenvolvidos terem informação, essa guarda de conhecimento, e o quanto isso é caro para eles, e o quanto isso é caro para nós, e o quanto isso acaba, querendo ou não, esbarrando no nosso subdesenvolvimento. Então, essas são as minhas referências bibliográficas. Eu quero agradecer imensamente ao CIDIC pela oportunidade de conversar. De novo, minha orientadora, Lúcia Granja. E deixo meu contato, e é isso. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.